A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Números, capítulo 20. A palavra de Deus diz que os israelitas chegam ao deserto de Zin e ali eles não têm água. É nesse momento que Miriam, que é irmã de Moisés, falece. E você encontra ali o povo murmurando novamente. Eles disseram assim, quem dera que a gente tivesse morrido junto com os nossos irmãos que tinham se rebelado. Porque aqui não tem figos, aqui não tem frutos, aqui não tem cereais, aqui não tem nem água. Por que você nos tirou da terra do Egito? É interessante que o deserto, esse lugar de escassez, vai ser um lugar de Deus trabalhar a fé no nosso coração. E Deus ele dá uma direção para Moisés, porque Moisés, a primeira coisa que ele faz diante da crise de liderança que ele está novamente enfrentando, e você percebe isso, toda vez que se instaura uma crise, os líderes, a liderança vai ser solicitada. Isso seja a liderança dentro de uma célula, numa empresa, num governo municipal, estadual, ou mesmo federal. Toda vez que se instalar uma crise, a liderança vai ser solicitada. E o que Moisés faz? Moisés faz algo que toda liderança deveria fazer. Ele vai buscar o Senhor. Ele faz isso junto com Arão. Então, a liderança que Moisés não andava sozinho, eles foram buscar Deus, se colocaram diante de Deus. E Deus dá a solução. Ele diz, olha, pega o bordão que está diante de mim e você vai à rocha de Meribá, que era essa rocha ficava naquele deserto, e você fala a rocha. E a rocha vai dar água e o povo vai ser saciado. E Moisés faz isso, ele se levanta, pega o bordão que está diante de Deus. Eu quero lembrar que aquele bordão não é o bordão que Moisés carregou no Egito, não é o bordão que ele abriu o Mar Vermelho. Aquele bordão, ele simboliza, era para manifestar as coisas extraordinárias de Deus, mas também aquele bordão representava a lei. É tanto que quando eles saem do Egito e eles têm escassez de água, eu creio que você lembra da leitura de Êxodo, em outras passagens, Moisés, ele bate em uma rocha, ele fere a rocha com aquele cajado, e aquele cajado faz com que a rocha verta água. E aí, nesse momento, assim, Deus estava mandando ele fazer algo diferente, que ele não usasse aquele bordão anterior, aquela vara, mas usasse o bordão de autoridade que floresceu. Você lembra que no momento ali, onde a autoridade de Arão é questionada, de Moisés, são colocados os bordões das tribos, e só a de Arão floresce e dá fruto? Então, é através de uma liderança que dá fruto, que foi levantada por Deus, que Deus vai agir com a sua graça, trazendo solução. É isso que ele está dizendo. E quando ele pega o bordão, ao invés de ele crer no que Deus disse, de falar com a rocha, Moisés, ele faz a mesma coisa que ele fez anos atrás. O que ele fez anos atrás? Ele bateu na rocha. E a palavra de Deus vai afirmar ali mais na frente que, através da boca do apóstolo Paulo, que a rocha que seguia eles era Cristo. Quer dizer, quem é a rocha que verte água? É Cristo. Eu quero que você preste atenção nessa tipologia. Então, assim, a lei ela vai ferir a Cristo para ele verter água, a vida em algum momento. É isso que aconteceu. Nossos pecados, eles foram sobre Jesus e Jesus foi punido para manifestar a vida. É isso que representa ali a saída deles do Egito e aquela primeira crise com água. Mas nesse segundo momento, eles estão debaixo da graça de Deus. Eles precisam aprender a andar numa nova operação. E eles estão na iminência já de entrar na terra prometida, a terra da graça, a terra que manda leite e mel, a terra que frutifica. Então, é uma mudança de estilo de vida. O deserto era só para mudar essa mentalidade, tratar essa mentalidade. E aí, Moisés, ao invés de crer no Senhor, ele faz o que ele fez anteriormente. Ele fere a rocha com aquela vara. E a resposta de Deus no verso 12 foi: porque você não creu em mim. Você não acreditou na minha palavra, que se você simplesmente falasse a rocha, ela iria verter. Aí aqui você tem duas dinâmicas, A dinâmica da lei com o esforço humano, usando a força para extrair algo. Aí não é assim que muitas vezes o mundo enxerga. E o que a lei está falando é disso, de que assim, para que eu seja abençoado através dela e a vida seja manifestada, eu preciso me esforçar. E é isso que está falando de ferir a rocha. Mas diante da graça de Deus, eu não preciso mais fazer isso, eu só preciso crer e eu preciso falar aquilo que Deus disse. Se ele simplesmente tivesse falado a rocha, ela tinha vertido a água. Mas ali ele estava novamente ferindo a rocha, quer dizer, assim, a rocha já foi ferida, que é Cristo, nós não precisamos estar ferindo novamente a rocha, nós só precisamos crer na obra de Cristo
e falar, pedir a Deus através de Cristo Jesus e as coisas vão acontecer. É isso que Deus está ensinando. Quer dizer, Moisés foi rejeitado e como figura da lei ele jamais entrou na Terra Prometida por causa desse acontecimento. Por quê? O que está acontecendo? Que às vezes a pessoa diz assim, isso parece que não ser uma coisa muito grave, mas foi muito grave. O que ele estava fazendo era desprezando a graça e andando da mesma forma do comportamento anterior pela lei. Então, assim, não despreze a graça. A palavra de Deus diz que a gente tem que crer e falar. O apóstolo Paulo diz, a dinâmica, ele diz, criei, por isso falei. Assim é a salvação. Como é que nós somos salvos? Nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca. Clamamos o nome do Salvador. Como é que as coisas, como é que a oração tem resposta? Como é que eu tenho fruto nesse mundo? Crendo e falando, crendo e confessando aquilo que Deus diz. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesse capítulo. Amém, meus amados? Então, Deus te abençoe muito. Receba o pão da casa.